Olá pessoal, meu nome é Fernanda Luz, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu resolvi fazer um vídeo especificamente sobre os aprendizados que eu tive no PEG, que é o curso que eu estou fazendo na Universidade Federal da minha cidade. Mas se você chegou aqui e não está entendendo nada do que é PEG, já vou explicar. O PEG é um curso que tem na Universidade Federal da minha cidade, na UFSM. E é um curso que forma professores para educação técnica. No caso, para fazer o PEG, você já tem que ter uma graduação, um bacharelado. E no PEG, você sai com a titulação de licenciatura em educação profissional, educação técnica. O PEG ele é formado por 3 semestres, pelo menos até o momento deste vídeo que eu estou gravando dia 3 de fevereiro. E praticamente eu já cursei os 3 semestres, porém ainda faltou o estágio que eu vou fazer neste semestre. Porém, cursando o restante de todas as disciplinas dos 3 semestres, eu senti que eu poderia sim vir aqui falar sobre os aprendizados que eu tive neste 1 ano e meio cursando o PEG. Inclusive aqui no meu canal eu fiz, sempre no final de cada semestre, eu fiz alguns vídeos onde eu comento aquele semestre que eu acabei de concluir. Então tem vários videozinhos sobre o PEG aqui no canal. Bom, o PEG, pessoal, eu nem sabia que existia e eu fiquei sabendo graças a uma amiga, a Ju. Ela me enviou o link, né, da inscrição do curso. E eu achei muito legal, assim, o que eu vi por cima, gostei da proposta e resolvi me inscrever. E a prova de seleção, né, para ingressar no curso, foi uma prova de redação. Confesso que eu não me preparei, eu fui na cara e na coragem mesmo, mas felizmente eu e a minha amiga Ju, nós duas ingressamos no PEG. Eu sou uma pessoa, pessoal, que eu posso não ter planejado especificamente fazer um curso ou ir por um caminho. Porém, eu não ignoro e eu não fecho as portas por causa disso para as oportunidades que me aparecem. Por exemplo, eu não tinha planejado em fazer um curso de licenciatura. Porém, apareceu a oportunidade de eu me inscrever para ingressar num curso de licenciatura para educação profissional. Mesmo que não tenha passado na minha cabeça cursar licenciatura, eu aproveitei, eu abracei a oportunidade que apareceu na minha vida. E eu costumo ser assim, porque tem muitas coisas, tem muitas surpresas que a vida nos traz, né, que a gente não planeja, que a gente não planejou, e que abraçando aquela surpresa, aquilo que a gente não planejou, a gente pode aprender tanto, né, a gente pode evoluir tanto. O meu cachorro trazendo a toalhinha, que ele gosta de dormir em cima, trazendo a toalhinha aqui pro meu colo. É pro meu colo que tu quer, né? Então tá. Então a mamãe vai colocar aqui pra ti, tá? Tá bom assim? Tá? O Tobinho tá aqui no meu colinho. Ah, tá parecendo o rabinho dele aqui. Opa! Quase caiu. E demora pra se ajeitar. Gente, eu tô com um rosto, parece que assim, derretendo, né? Porque assim, hoje está fazendo um calor gigantesco. Eu acabei de ligar o ar-condicionado aqui do meu escritório, então vai demorar uns minutinhos ainda pra gelar. Então sim, gente, eu saí hoje de manhã, lá na rua está horrível, mas vamos continuar com o Tobinho aqui no meu lado, com a minha colinha aqui também. Então eu sou esse tipo de pessoa que, por mais que eu não tenha pensado sobre um caminho, sobre um curso, se aparece esse caminho, se aparece esse curso na minha frente, eu abraço mesmo, gente. Eu abraço, eu vou. E foi isso que eu fiz com o PEG, apesar de eu não ter planejado, né? Isto, apareceu a oportunidade, eu fiz a prova, passei na prova, fiz a matrícula e, nossa, assim, foi uma experiência tão boa. Está sendo, né? Está sendo ainda uma experiência, né, muito boa, muito enriquecedora, já que eu ainda não concluí o curso, né. Então, eu tive inúmeros aprendizados até o momento. Como eu já disse, eu já concluí todas as matérias teóricas, então praticamente eu já concluí todo o curso.
Só está me faltando o estágio, e de toda a experiência que eu tive até o momento, né, de ter cursado toda a teoria e feito os 2 primeiros estágios, eu aprendi muita coisa. E o estar na UFSM eu aprendi muita coisa. E eu vou citar alguns dos aprendizados que eu tive. E o primeiro aprendizado que eu tive, gente, foi sair da zona de conforto. E sobre isso eu não falo especificamente o curso PEG, mas a UFSM como um todo. Desde que eu me formei, eu fiz bacharelado presencial, tradicional, aqueles bem tradicionais. E desde que eu me formei no bacharelado, para quem não sabe, eu sou formada em sistemas de informação, eu não fiz mais nenhum curso presencial. Eu fiz uma pós-graduação online, eu fiz outros cursos na internet, tudo online. Eu não tinha mais me matriculado em cursos presenciais. E o PEG tem online, sim. Tem a opção EAD, né? E tem a opção presencial, que foi a que eu fiz. Então, do instante que eu me matriculei no PEG presencial, eu precisei me deslocar até a Universidade Federal da minha cidade. Porém, a Universidade Federal da minha cidade fica um tanto longe da minha casa. Então, para quem estava na zona de conforto, de fazer curso pelo computador, sempre em casa, do instante que eu tive que me deslocar até a universidade, sendo ela longe da minha casa, isso me tirou da zona de conforto, né? Porque eu precisei sair da minha cadeira, eu precisei trocar de roupa, eu precisei organizar toda a minha logística. Apesar que o PEG é só nas sextas e sábados, mas tudo isso mudou um pouco, né? Me tirou dessa zona de conforto que eu estava, né? Sempre em casa, sempre tranquila. Porque, apesar de ser sexta e sábado, nas sextas-feiras as aulas são tarde e noite. E começa início da tarde. E aqui, por mais que a minha cidade seja do interior do estado, né? Eu moro na cidade de Santa Maria, o trânsito daqui, gente, é tinhoso. O trânsito daqui é muito, assim, muito complicado, muito cheio. E para ir para a universidade eu preciso pegar faixa, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem a estrada que vai até o UFSM. Então, o lógico seria eu sair meio-dia e pouco de casa para chegar até a universidade no horário da minha aula. Mas daí é um dos horários mais movimentados que tem, né? A tardinha também, depois das 6 horas também, é um horror o movimento. Então, assim, não tem como sair meio-dia de casa, pegar todo aquele movimento que acredito que quase todas as cidades aqui do Brasil tenha. Então eu pensei, vou ter que ir de manhã. E eu testei vários horários. E em vários horários de manhã tinha muito engarrafamento, tinha muito carro, tinha muito movimento. Até que eu encontrei um horário ideal, eu fui testando. E o horário ideal era sair em torno mais ou menos de 8 horas da manhã, um pouquinho antes. Mas Fernanda, eu estava na hora de tarde, sim. Porém, eu indo nesse horário, para mim foi bom. Porque de qualquer forma, de manhã eu ia ficar em casa e eu não ia conseguir me ocupar com grandes projetos, grandes atividades, grandes estudos, porque eu ia estar sempre de olho no relógio, para não sair atrasada. E do instante que eu saio de casa cedo, eu chego na universidade, bom, eu já tô lá, eu não preciso me preocupar com o trânsito, não preciso me preocupar em chegar atrasado ou não, então eu já estou lá. Então eu criei uma rotina, né, de ir para lá sexta-feira de manhã cedo, posso dizer, né, não tão cedo, mas em torno de 8 horas mais ou menos. E de manhã eu ficava lá, estudando ou fazendo algum tipo de trabalho no computador. Como você já sabe, eu sou autônoma, então trabalhando no computador, preparando alguma coisa para minhas alunas particulares, estudando os textos do PEG, fazendo as tarefas também, concluindo, estudando para trabalhos que eu deveria apresentar naquele dia, enfim. Como o campus também é muito grande e tem agência bancária, tem correios,
enfim, tem diversas coisas. Então, se eu tinha que fazer serviço bancário, eu já aproveitava e fazia de manhã. Se eu tinha que ir no correio, eu aproveitava e já fazia de manhã. Ainda mais que eu troco cartas com algumas pessoas, então eu aproveitava para ir na agência bancária de manhã. Tanto é que eu abri a minha caixa postal lá no campus da universidade, no correio do campus da universidade. Então a minha caixa postal é de lá. Inclusive tem o endereço sempre aqui na descrição, viu? Quem gosta aí de enviar cartas, alguma coisa, pode enviar para esse endereço que eu sempre deixo na descrição. Então eu fazia o que precisava, correio, banco, estudava, trabalhava e almoçava no restaurante universitário lá. E aí, como eu já estava de manhã lá, desde de manhã, eu conseguia ir no restaurante universitário logo depois que abria. E que era 15 para as 11 que abre. Então, às 11 horas eu já ia almoçar, apesar de eu não gostar muito de ir almoçar cedo. Mas daí nesse dia eu abria uma exceção, chegava lá, não tinha movimento, podia escolher o lugar onde eu ia almoçar. Em compensação, quem chega ali perto mais do meio-dia, aí é bem complicado para achar lugar para sentar, é muito movimento, são muitos estudantes que almoçam. No RU que eu almoço, a universidade tem 2, enfim. Então, eu criei essa rotina de sair de manhã cedo, almoçava lá, estudava, trabalhava, e cedo da tarde, quando começava a aula, eu já estava lá descansada, plena, já tinha ido ao banheiro, já tinha feito um retoque aí no rosto, eu estava lá tranquila, não nada de chegar correndo, afobada, atrasada, não, eu já estava lá, plena. E ficava assim, tarde e noite. E do instante que eu estava em casa direto, e do instante que eu comecei a ter essa rotina, eu saí da zona de conforto. Então eu precisei mudar meu dia, precisei me acostumar, por escolha minha, claro, ficar manhã, tarde e noite em um local fora de casa. E com isso eu também precisei me planejar. E tem vídeo aqui no canal onde eu mostro o que eu carreguei, o que eu carreguei na minha mochila nesses 3 semestres do PEG. Então eu mostro tudo que eu carregava, tudo que eu já carreguei. E daí eu precisei fazer esse planejamento, né, de levar, eu vou levar uma bolsa, eu vou levar uma mochila, eu optei pela mochila. E daí, aproveitando que eu estava de carro, né, vou levar algumas coisas extras. Então tinha uma mochilinha de tecido com várias coisinhas extras que eu levava e deixava dentro do carro caso eu precisasse, e eu já precisei inclusive. E tinha a mochila oficial que ia comigo para tudo quanto é canto, e ali, gente, tinha tudo que eu precisava. Manhã, tarde, noite, o que eu precisava estava naquela mochila. Não vou entrar em detalhes porque não é assunto desse vídeo, tem já vídeo sobre o que eu carreguei nessas mochilas. Então eu precisei adaptar a minha rotina, e como eu sou autônoma, então eu pude me dar este luxo de verificar o melhor horário para sair para a universidade. Eu pude me dar o luxo de escolher o melhor horário para mim ir para lá. E no caso foi em torno de 8 horas da manhã, e isso me tirou da zona de conforto. Isso tira a gente da rotina. Eu comecei a precisar pensar assim, tá, mas isso aqui eu preciso, não preciso? Aí eu estava lá, assim, senti falta de tal coisa. Eu anotava, na outra sexta-feira eu comprava, caso eu estivesse em casa, colocava só na mochila e levava. No início eu levei coisas que eu não precisei, aí com o tempo eu fui tirando, isso aqui eu nunca ocupo, vou começar a deixar em casa. Então pode ser uma coisa simples, mas te tira da zona de conforto. Tu tem que pensar em alternativas, o que pode facilitar a tua vida estando lá. E se chove, se faz frio, aqui no Rio Grande do Sul, a não ser no forte do verão, né, que no caso a gente está passando por ele, mas no forte do inverno, primavera e outono é uma bagunça que pode fazer qualquer temperatura possível. E mesmo no verão e no inverno, às vezes, do nada também vira o tempo. E eu tive que pensar em tudo isso. Então, de certa forma, isso me chacoalhou. Me chacoalhou, e de pensar em como eu poderia organizar as minhas sextas-feiras da melhor forma.
E qual seria a minha rotina ao chegar em casa? O que eu ia fazer primeiro, do instante que a gente tinha aula nos sábados? Então, era pouco tempo para descansar. E o que eu ia priorizar, né, chegando em casa? Para no outro dia poder sair e com o tempo lá para a universidade. Isso me bagunçou, me tirou da zona de conforto, eu gostei muito. E uma coisa que eu fazia pouco, que era dirigir, porque do instante que eu sou autônoma, e grande parte do meu trabalho eu faço em casa, a não ser as aulas particulares, que eu vou normalmente, eu vou na casa das pessoas, o resto eu fazia de casa. Então eu pouco saía de carro. Então meu carro, eu saía pouco de carro de casa. E com essa rotina nova aí do curso, eu precisei sair mais com o carro, eu precisei dirigir mais. Eu não tinha o hábito de ir para a universidade de carro, eu precisei ter essa experiência, eu precisei ter essa prática. Eu amo dirigir. É uma coisa que eu adoro fazer. Assim, eu amo mesmo. Eu gosto muito de dirigir. E isso também me trouxe um bem-estar, porque do instante que eu amo dirigir, e eu dirigia, né, por um bom tempinho, tanto para ir quanto para voltar, de certa forma, aquele momento que eu estava ali na direção me enchia de energia boa, porque eu estava fazendo uma coisa que eu gosto. Então, o próprio dirigir para lá e para cá, aquilo me encheu de energia, né? Me encheu, dirigir sempre me dá uma sensação maravilhosa. Mesmo com os engarrafamentos, pode ser que me passa uma energia boa. É claro que eu prefiro não pegar engarrafamento, né? Tanto que eu alterei meu horário de saída de casa diversas vezes para não pegar tanto movimento. Mas de modo geral, sim, eu me sinto muito bem quando eu dirijo, quando eu estou muito tensa, quando eu estou muito nervosa, assim, aqueles dias que a gente está incomodada e a gente não sabe o jeito por quê. É só sair para dar uma volta. Só dirigir um pouquinho, uns minutinhos que eu acalmo. Tem alguém como eu sou assim. Então, o PEG também me trouxe isso, me trouxe mais essa satisfação ao dirigir, esse bem-estar. E me tirou dessa zona de conforto aí para planejar melhor da minha sexta-feira. E ainda dentro da zona de conforto, eu me desafiei, porque eu nunca estudei na UFC. Meu bacharelado não foi lá. Mas eu sonhei muito em ingressar lá. Eu já tinha até perdido as esperanças, né? Porque eu já tinha feito bacharelado em outra universidade. Mas quando eu consegui ingressar lá, foi de uma alegria tão grande. E quando eu ingressei no PEG em agosto de 2023, eu falei pra mim mesma que eu ia aproveitar o máximo de coisas que a UFC me pudesse me oferecer e eu pudesse realizar lá dentro. Então eu elenquei alguns locais que eu gostaria de conhecer. Elenquei várias coisinhas assim que eu gostaria de fazer lá dentro. E realmente assim, eu me desafiei. E do instante que eu estava naquela zona de conforto durante muito tempo em casa, eu tinha perdido, sabe, esse jogo aí do me desafiar, de tentar algo novo, de explorar algum lugar, de ir para algum lugar, conhecer um lugar pela primeira vez. No instante que eu estava naquela comodidade de estar sempre em casa, quase sempre em casa, né, como eu disse, a não ser por esses trabalhos de aulas particulares ou outros que necessitasse que eu saísse, mas eu estava muito na zona de conforto da minha casa. E do instante que eu comecei a voltar a me desafiar, isso me fez muito bem. Então realmente eu elenquei alguns lugares que eu elenquei quando eu entrei, bom, eu nem conhecia, mas quando me falaram eu já quis conhecer, já botei na listinha, que foi conhecer a lancheria do Centro de Tecnologia, que é o Cosmopolitan, que é uma lancheria muito bonita, assim, bem Pinterest. E daí conhecer o Cosmopolitan, eu quis conhecer, coloquei na listinha para conhecer a floricultura que tem lá, o Jardim Botânico, enfim.
Eu elenquei várias coisinhas que eu queria fazer, aí eu elenquei também que eu queria ir na livraria que tem lá, com várias obras, né? Mesmo ali, publicações da UFSM e outros livros também. E na loja também da Grife da universidade, né? Tudo com a marca ali da universidade. Enfim, eu elenquei várias coisinhas que eu gostaria de fazer e eu me desafiei. A não ser o Cosmopolitan, que a minha amiga e colega Ju, ela foi comigo, ela já conhecia e eu fui conhecer. E fora, ir em outro restaurante lá dos prédios, enfim, né, dos cursos, que normalmente é lancheria barra restaurante, né? E teve um outro restaurante lá dentro que serve um peixe maravilhoso, eu nem sabia. E eu fui com uma outra colega, a minha colega Marisa, ela me apresentou e nós fomos lá e me apaixonei por aquele peixe. Cada vez que eu penso naquele peixe eu tenho vontade de ir lá e almoçar novamente. Então eu conheci também outros lugares que não estavam no planejamento e foi tão bom. Então eu conheci a floricultura também. Essa minha colega, minha amiga, madrinha do Toby inclusive, me apresentou, acabei conhecendo a floricultura com ela. Ela me mostrou diversos lugares lá dentro, porque ela já tinha feito curso lá, ela tem uma intimidade maior lá. Então eu conheci diversos lugares com ela e outros tantos eu explorei sozinha e foi muito bom, sabe, você desafiar. Por exemplo, nos sábados eu tinha aula até mais ou menos meio-dia de manhã. E eu não estava. O primeiro sábado eu peguei um engarrafamento gigantesco. Eu fiquei assim, não quero pegar novamente. O que eu acabava fazendo? Eu acabava descansando um pouco lá, esperando o movimento passar e lanchando por lá. E depois vindo para casa num horário mais tranquilo. Porém, nos sábados a maioria das lancherias é fechada e eu só pensei assim, se tem hospital nesse campus, tem uma lancheria também. E gente, eu demorei para encontrar. Eu demorei para encontrar, eu vi o nome, tava lá as plaquinhas, e mesmo com plaquinha, chegava no sábado assim, vou encontrar esse lugar, e nada de encontrar, e nada de encontrar. Mas eu fui, gente, fui sozinha até que eu me encontrei a dita cuja. E tanto que eu provei um pastel delicioso e cada vez que eu vou na universidade, agora nas férias eu estou indo para checar minha caixa postal nos correios, eu tenho que passar lá para comprar um pastel de lá. E então, fora isso, eu fui me desafiando, né? Eu fui me desafiando a encontrar lugares, a ir em lugares, a conhecer. Fiz muita caminhada lá nos sábados depois das aulas. Fui na pista de caminhada que tem, fui nos caminhos alternativos lá que tem também. A universidade tem um evento que se chama FSM Descubra e outros tempos, eu ia ficar sem graça de ir sozinha, porque apresenta nos cursos da UFSM e fiquei pensando, o que eu vou fazer no meio de um monte de adolescente? E eu fui, normalmente é no mês de setembro. Eu ingressei em agosto de 2023, em setembro de 2023 eu fui sozinha lá, adorei. E ano passado, 2024, eu fui, inclusive conversei em alguns instantes lá e foi muito gostoso. E fui sozinha mesmo, depois eu fui com uma colega também, ano passado fui 2 vezes. E foi muito bom, sabe, eu ter feito essa listinha de coisas que eu gostaria de fazer e de lugares lá dentro que eu gostaria de conhecer, e acabei conhecendo até outros. Da minha listinha só faltou um lugar que eu ainda não fui, que é o Jardim Botânico, mas o resto tá tudo assim, ó, tá tudo marcadinho, tudo feito. E quando eu falei que eu gostaria de aproveitar tudo que eu pudesse fazer lá dentro nesse 1 ano e meio, porque passa tão rápido, né? E realmente eu não imaginava que eu iria almoçar no restaurante universitário lá, o RU, né, o famoso RU, e eu vi que eu
tinha essa opção estava disponível para mim. Pessoas amigas me ensinaram a onde colocar crédito, como é que fazia, como é que não fazia para almoçar, porque é tudo agendado, tudo super organizadinho. E era algo que não estava na minha lista e eu acabei vivendo isso. E nossa, saudade da comida do RU. Adoro. Assim, vou ficar com saudades. E eu acabei, enfim, aconteceu tanta coisa além do que eu imaginava. Eu acabei ingressando na comissão de formatura, da formatura que eu não me formei, né? Porque grande parte da minha turma se formou agora, nesse mês de janeiro, agora que passou. Eu não consegui, mas tá tudo bem. E daí eu ingressei na comissão de formatura, eu nunca fiz parte de comissão de formatura, eu nunca me envolvi nessa parte aí das turmas. Pela primeira vez na minha vida, eu me envolvi, gostei muito, tentei fazer o meu melhor, ajudei no que eu pude, junto com meus outros colegas da comissão, tentei ajudar da melhor forma, foi uma experiência diferente. Acabei entrando também no colegiado do curso, uma experiência totalmente nova e, enfim, do nada, assim, que apareceu e, como eu disse pra vocês, apareceu a oportunidade, agarrei. Então tiveram outras experiências que eu não planejava. Então, além de ter saído da zona de conforto, além de ter aquele ânimo, né, aquele preenchimento de energia do instante que eu tive que dirigir bastante, tive toda essa listinha de lugares, de coisas que eu queria fazer, que eu dei check em quase tudo, só faltou um. E acabou acontecendo outras experiências, né, como eu acabei de contar lá dentro. E que apareceu a oportunidade, eu agarrei. E eu não me arrependo. E eu tô bem satisfeita com o que eu fiz até agora lá. Foi muito bom pra mim. Com tudo isso, podem ser coisas tão bobas, né? Mas eu cresci muito lá dentro. Eu me desafiando a coisas tão simples. Mas fazendo essa listinha de coisas, de lugares que eu queria conhecer e fazer lá dentro, enfim. Foi tão bom pra mim. E quantas vezes, né, a gente precisa ir num lugar e a gente se coloca tantos bloqueios. Eu não vou porque eu não sei onde é que fica. Eu não vou, não sei. E quantas vezes a gente não sente alguma insegurança? Muitas vezes quem já sentiu não fala. Mas acho que todo mundo em algum momento da vida sentiu uma insegurança, nem que seja só pra si, né, que não contou pra ninguém, de ir num lugar. E também teve, agora no final do curso, a gente começou a encomendar salgados para fazer lanche com toda a turma. E apesar de uma colega sempre buscar esses salgados, teve uma oportunidade que ela não conseguiu. E eu me ofereci para buscar, só que eu não tinha a mínima ideia de onde é que era. Obviamente que ela me passou as informações, tudo certinho, ela foi um amor de pessoa. Só que eu até saí super cedo pra ir buscar, pensando que eu ia me perder, pensando que eu vou ficar um tempão procurando. E foi muito mais rápido do que eu imaginava, foi super tranquilo encontrar a casa da pessoa pra pegar os salgados. Então aquela coisa, não tenho a mínima ideia de onde é que pega esses salgados, não tenho a mínima ideia que rua seja essa, mas me dá um endereço que eu toco no GPS, vamos embora. E nesse dia eu senti um pouquinho assim de frio assim na barriga, assim, Fernanda, como é que tu te oferece pra ir num lugar que tu nunca foi, que tu não conhece? Ao mesmo tempo eu pensei, mas pra gente conhecer a gente tem que ir pela primeira vez, né? Hoje em dia existe GPS, então coloca o endereço no GPS e vamos, obviamente cuidando também, né, pro GPS não colocar a gente em umas encrencas. Mas foi super tranquilo, foi mais tranquilo do que eu imaginava. Então, são coisas parece que tão bobas, né, mas que desafiam a gente. E às vezes a gente tá numa zona de conforto que do momento que tu te coloca em movimento, até com coisas simples como eu falei, aquilo faz tão bem pra gente. Mas outros aprendizados também que eu tive foi no falar, de me comunicar, de me impor. Tem vídeo aqui no canal, se não foi ao ar, irá, onde eu falo um pouco sobre mim. No vídeo, tá bem grande o vídeo, eu acredito que tenha praticamente 1 hora,
que é sobre a gente projetar quem a gente quer ser. E enfim, o meu planejamento está para sair também um vídeo mais compacto desse grande, talvez já tenha saído. E nesse vídeo grandão que eu fiz, eu comentei sobre alguns bloqueios que eu tinha em questão a me comunicar. Algumas dificuldades que eu tinha, alguns medos, alguns receios que eu tinha em relação a me comunicar. E no PEG, no instante que a gente está sendo preparado para ser professores, a gente precisa falar. A gente precisa falar porque a gente vai enfrentar uma turma, a gente vai conduzir aquela turma, a gente vai ensinar alguma coisa para aquela turma. Então a gente tem que ter essa habilidade de falar para pessoas. E como a minha habilitação é para cursos técnicos, então não são crianças. Podem ser adolescentes e adultos. Então não são crianças. Então podem ser adultos que vão me olhar de cara feia, que vão me julgar. Eu tenho que estar preparada. Só que eu cheguei no PEG com tantos bloqueios em relação à comunicação e com uma timidez, enfim, eu nem sei que palavras usar, mas eu cheguei assim, acho que para resumir, com muitos bloqueios em relação à comunicação. Acho que resume o tanto de coisas que eu sentia. E eu me desafiei assim, não, eu estou num curso de formação de professores e eu vou melhorar isso. Talvez essa timidez de falar em público para outras pessoas, né, esse meu, não tem muito jeito, talvez ainda me acompanhe um tempo. Mas eu quis quebrar esses obstáculos, eu quis quebrar os obstáculos que eu carregava até então em relação à comunicação. Eu escolhi quebrar esses obstáculos. Eu morria de vergonha de vir aqui gravar vídeo, eu morria de vergonha de contar para alguém que eu tinha vídeo, que eu tinha canal aqui no YouTube. Para mim era o fim do mundo, isso. Porém, eu me desafiei. Eu apresentei os primeiros trabalhos com muita timidez. Eu tive uma quase crise de ansiedade em um dos primeiros trabalhos que eu apresentei. A gente apresentou diversos trabalhos em grupo. E teve um trabalho que eu estava assim num ponto de sair da sala com uma crise de ansiedade. Mas eu segurei a onda, respirei fundo e eu encarei. Eu encarei aquela sensação, aquele pavor, aquela timidez. Eu encarei. Se eu vou encarar. Eu quero derrubar esse obstáculo. Eu quero derrubar esse muro. Eu quero derrubar isso que está me travando, porque isso não é uma coisa boa. Isso não está me fazendo bem. Isso não tem lógica de existir. Então eu quero derrubar essa barreira. Eu quero aprender a me comunicar melhor. E assim eu fiz. Eu enfrentei. Com quase uma crise de ansiedade acontecendo no meio da apresentação do trabalho, eu enfrentei. E eu segurei ali. Quer dizer, se eu tiver que sair correndo pro corredor, eu vou sair correndo pro corredor. Agora, eu fiquei pensando assim, eu vou ficar aqui na frente dos meus colegas até o último minuto, até o último segundo que eu aguentar para essa crise de ansiedade vir. Se ela quer vir, ela que venha. Eu vou sair pro corredor, me acalmo lá, mas eu vou ficar aqui, na frente de toda a minha turma, apresentando um trabalho sim. Ela tá me incomodando, o peito, o coração tá acelerando, o peito tá apertado, que fique. O coração pode acelerar, mas eu vou ficar aqui até o último segundo que eu aguentar. E eu fiquei. E depois até eu contei, né, para uma das pessoas que fazia parte desse grupo, e a pessoa ficou até surpresa. Então eu enfrentei esses obstáculos porque não tinha lógica, gente. Esses obstáculos em relação à comunicação, para mim não tinha lógica, estava atrapalhando muito a minha vida. E eu escolhi ultrapassar eles. Então, eu não quero esses obstáculos na minha vida. Então, no geral, essa parte de obstáculos em relação à comunicação eu poderia desmembrar por muito mais tempo, mas eu não vou me desmembrar mais sobre isso, porque o vídeo já está um pouquinho comprido. Mas graças ao PEG e esses tantos de trabalhos que eu precisei apresentar,
como meus colegas, eu consegui brigar com essas barreiras que eu tinha em relação à comunicação. Eu consegui derrubar a grande maioria. Eu consegui chegar num ponto de aqui gravar vídeo e divulgar nas minhas redes sociais, sem medo. Eu saí do pavor de algum conhecido assistir um vídeo meu aqui, pro ponto de sim, eu tenho um canal no YouTube, sim, eu gravo vídeo, sim, eu não sou perfeita, não. Ah, tu pode não gostar, eu sei, mas tá tudo bem. Gravar vídeo pro YouTube me faz bem. Se todo mundo vai gostar ou ninguém vai gostar, aí é com as pessoas. Eu estou fazendo algo que me faz bem. Então, sair dessa ponta do pavor de alguém assistir pro momento que eu estou agora, gente, foi um salto gigantesco. E o PEG teve muita participação nisso. Os trabalhos que eu precisei apresentar, também durante a aula, os comentários que eu fiz, as perguntas que eu fiz, tudo isso foi tão desafiador para mim. Talvez tenha sido coisas tão simples e sejam coisas muito simples para a maioria das pessoas, mas para mim foram coisas muito desafiadoras. E isso me ajudou tanto. Então, graças ao PEG, eu saí dessa zona de conforto, como eu falei durante vários minutos para vocês. Eu me desafiei em conhecer lugares que eu não conhecia, que eu queria conhecer. Eu derrubei inúmeras barreiras em relação à comunicação e tudo por causa do PEG. Eu conheci diversas pessoas maravilhosas. Eu tive acesso a conteúdos, artigos e a maneiras de pensar em que eu não teria acesso se eu não tivesse saído da minha zona de conforto. Então, um curso de 1 ano e meio, apesar de ser rápido, me causou muitas transformações. E eu elenquei aqui de um modo geral, mas foram muito importantes para mim. E eu acabei gostando, sabe? Gostar de sair de casa um pouco, de entrar em contato presencialmente com outras pessoas, do conversar, do respirar puro, né? Do sair do ambiente da casa da gente. Isso faz bem também. A gente dá uma arejada na mente, a gente está ali lado a lado, com tantas pessoas maravilhosas que a gente acaba conhecendo no caminho. Então, o PEG me trouxe inúmeros aprendizados, além dos aprendizados específicos de sala de aula, sobre ser um professor de curso técnico. E eu nem entrei em detalhes sobre isso, porque isso aí é enorme. Seria inúmeras coisas que eu poderia falar sobre o que eu aprendi, sobre me tornar uma professora de curso técnico, que eu ainda não sou, né? Está faltando uma parte aí para mim poder receber meu diploma. Que o universo conspire a favor e dê tudo certo nos próximos meses. Então, ainda tirando toda essa parte aí sobre o aprendizado, sobre ser professor de curso técnico, teve toda essa outra parte de aprendizados que eu acabei de contar para vocês de um modo um tanto geral e que me agregou muito. Então não foi só o ensinamento da sala de aula, foram esses diversos aprendizados que eu tive fora, no próprio deslocamento, no próprio tempo que eu fiquei lá de manhã, horas antes da aula em si. Então todo esse tempo que eu estive lá, os lugares que eu fui, tudo isso me trouxe tantos aprendizados e me abriu a mente de diversas formas, e eu derrubei tantas barreiras que eu tinha na minha vida, e eu vejo que foram derrubadas de barreiras mesmo, sabe? Não foi algo momentâneo. Ai, passou, agora eu estarei em casa, então vai voltar tudo aquelas barreiras. Não, foram derrubadas definitivas. Muitas barreiras que eu tinha, como eu disse, mais em relação à comunicação e que eu derrubei, foram derrubadas definitivas mesmo. Elas não vão voltar, eu sei que não, porque eu me sinto diferente. Eu sinto que eu cresci muito, eu amadureci, eu enxerguei a vida também de outros ângulos. Me fez muito bem. Eu cresci como pessoa nesse 1 ano e meio. Mas ainda não terminou, né? Temos mais um semestre pela frente que eu nem quero ficar comentando, né? Deixar aí pro universo trazer boas energias
e espero que você também possa transmitir um pouquinho de boas energias aí pra mim, porque será um outro desafio gigante. Os próximos meses aí, a partir de março, serão muito importantes para mim, virão desafios ainda maiores, e eu espero que lá no final do primeiro semestre deste ano eu possa vir aqui falar de modo geral, nada específico, claro, né? Porque é uma instituição de ensino e eu respeito muito, né, eu respeito muito a instituição a ponto de não fazer comentários muito detalhados. Então, o que eu falei aqui foi mais sobre a minha experiência que eu tive na universidade, então eu evito especificar demais, né? Até quando eu comentei sobre o estágio 1 e 2, eu sempre evito falar onde eu estou estagiando, enfim, eu não entro em tantos detalhes. Mas então temos mais um semestre pela frente, com muitos desafios, me desejam boas energias e eu quero sim vir aqui contar para vocês fotinho aí da formatura, se Deus quiser, se o universo, né, assim desejar. Mas até agora foram esses aprendizados, mas tem mais um semestre inteiro pela frente. O que será que eu vou aprender? É isso, pessoal. Abri meu coração aqui, estou abrindo meu coração de diversas formas aqui nos últimos vídeos, e me perdoe se os vídeos estão um pouco longos, mas pra que correria, né? Pra que essa correria de passar informação de forma tão ligeira, correndo? Então, desculpa se você não gosta de vídeo longo, mas quando a gente abre o coração não tem pressa, o coração fala em outra velocidade. Te convido para se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos vídeos. Estou gravando dia 13 de fevereiro e eu já estou com toda a programação de março prontinha aí para vocês. Então, por mais que seja um hobby aqui, meu canal do YouTube, eu me dedico muito e muitas horas por semana para manter esse hobby aqui ativo. E se você gosta, eu te peço que se inscreva, que para mim isso é um incentivo e uma grande alegria. Até o próximo vídeo.